Olá pessoal, vocês já ouviram falar nas expressões on and off e on and on? Então, fica nesse vídeo que eu vou explicar para vocês com alguns exemplos de como utilizá-las. Meu nome é Marcelo Gregório, professor de inglês. Me siga nas minhas redes sociais para mais vídeos. Deixe seu like para me ajudar bastante a divulgar conteúdos em inglês. Deixe seus comentários sobre temas que vocês gostariam que eu abordasse nesses vídeos. Então, a expressão on and off, imagina uma situação que acontece, vira e mexe e volta a acontecer. Então, por exemplo, nos últimos meses, vira e mexe eu sinto uma dor de dente. Vira e mexe eu tenho uma dor de cabeça. Então, como é que eu falaria esse vira e mexe, alguma coisa que volta a acontecer? A expressão on and off, ela se aplica nessa situação. Então, se eu disser I've had a toothache on and off for the last months. Então, eu tive uma dor de dente que vira e mexe e volta a acontecer nos últimos meses. Uma outra situação para on and off, imagina que você começou a fazer inglês quando criança, parou por um tempo, voltou, parou, voltou. Isso é muito comum acontecer com as pessoas, né? Você tem uma sequência de atividade, mas você vai parando, para e volta. Então, o on and off também ajuda muito a você descrever isso. Então, se eu quiser dizer em inglês, eu estudo inglês desde criança, porém, eu paro, volto, eu poderia falar em inglês I've been studying English on and off since I was a child. Então, venho estudando inglês desde criança, mas que eu tenho essas interrupções. A outra expressão que eu vou trazer para vocês é on and on. On and on já tem a ideia de uma coisa contínua, que não tem interrupções. Então, imagina que eu estou falando com uma pessoa e ela fica falando, sempre a mesma coisa. Como é que eu vou colocar essa ideia de continuidade? A expressão on and on. Então, she keeps talking the same thing on and on. Ela fica falando a mesma coisa sem parar, fica falando. Então, são expressões bastante úteis no dia a dia, porque situações que realmente muito comum de acontecer. Então, fica a dica, se você gostou, deixe seu like, seu comentário e te vejo nos próximos vídeos.